Salve, salve quebrada, salve, salve não quebrada, salve, salve quebradeiro, salve, salve você que está aí do outro lado. Quando eu trouxe a primeira vez essa condição do racismo empresarial, eu me coloquei, teletransportei para um momento em que a gente meio que esqueceu, né, que foi a Revolução Industrial. E partindo desse princípio, eu percebi que ao longo dessa contestação social, né, de discurso, de necessidade, de amparo, a gente vai tentando entender qual que é a raiz dessa economia, né? E muitas das vezes a gente percebe que a raiz da economia, basicamente, é a moralidade de condição das relações econômicas estabelecidas naquele território. E uma dessas manutenções, né, desse território é o emprego. As pessoas precisam ter um emprego para que elas possam se manter dentro dessa estrutura de rotatividade e manutenção de uma sobrevivência subsistente, né? Se tratando de Brasil. E essa teoria, ela propõe pensar basicamente como, por exemplo, uma pesquisa encomendada pela CNN, onde 75% das pessoas já sentiram racismo dentro das empresas, né? A última pesquisa lançada no ano de 2022. E esse processo de captação, né, de catalogação, tem me questionado todos os dias sobre como que essa teoria ela foi estabelecida ao longo do tempo e a gente só classificou ela como a unidade do racismo estrutural. Infelizmente, essa estrutura do racismo estrutural, que é uma condição social praticamente alicerçada desde a nossa primeira geração, faz a gente repensar de como que a gente classifica essa estrutura a partir de um ideal orgânico, né? Porque quando uma pessoa deixa de ser contratada porque ela tem um cabelo crespo, porque ela é negra, porque ela é de um determinado gênero, ou então porque ela está fora do peso, ou então pela forma de se vestir, ou então pela própria aparência física, isso não é só uma estrutura social, isso é uma classificação dessa estrutura. É por isso que eu estou conduzindo essa propriedade teórica como condição do racismo empresarial. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar sobre isso, mas se você der um Google, é muito provável que você ache algum artigo que eu já tenha publicado sobre isso. E essa estrutura do racismo empresarial, ela é uma classificação, mas não uma associatibilidade do que é a estrutura conduzida sócio-histórica. O racismo empresarial é feito por pessoas brancas e muito ricas. Existe um bloco de pessoas que criam essa proposta econômica ao país e que alicerça toda essa decisão de quem trabalha e de quem não trabalha, a partir de diretrizes, de missão, de valores, a partir de treinamento de RH. Um desses exemplos, para ficar mais claro assim, para a gente entender o processo, você já parou para se questionar como que acontece a formação do RH da empresa que você está tentando o emprego? É importante você saber se essa empresa ela tem uma condição hereditária branca, familiar. É muito provável que ela não tenha pessoas negras em seu quadro. E isso não importa para elas. É importante a gente entender que todo esse processo social não é sobre impor à empresa para que ela perceba o negro ou que ela respeite a condição de ser negro no país. É uma relação da gente tentar equalizar um processo histórico em que o Brasil tem culpa do início ao fim. Hoje, quando você vê um negro no Brasil, você primeiro se pergunta se ele queria estar aqui nesse território, antes de você praticar qualquer tipo de ação proibida diante a situação social conduzida pela sua raça. É importante você sempre salientar que dentro dessa estrutura do racismo empresarial que eu estou apresentando, ela é formada por uma tríade. A tríade é a que fica no topo, a sobrevivência. As duas arestas, né, as duas pontas. Quem são? É a economia e os empresários, ou detentores daquele alicerce social. Só existe essa dinâmica no racismo empresarial. Tudo que está fora dela, ou tudo que está dentro dela, ou é ocupado ou foi ocupado. Ou ocupa ou foi ocupado. Quem ocupa esse lugar? Quem é que está dentro? Quem precisa do trabalho. Tem que se submeter às regras, às condições e ao alicerce de uma estrutura extremamente privada através de um bom viver, ou de um bom ter. O Estado brasileiro ele é tão omisso diante de tudo isso, ele é tão covarde, ele é tão arbitrário que ele nunca pensou de criar comissões para pensar o racismo dentro desses espaços que são de suma importância para a construção social. Um RH é quase um microacionamento social que possibilita a mudança econômica de determinado nicho de situação. As pessoas que buscam esse emprego, elas buscam por uma necessidade econômica de sobrevivência. Então, dentro dessa estrutura, tem um motivo real delas terem entrado nessa tríade. Ninguém entra dentro de uma tríade mercadológica porque quer. Alguns artistas, algumas pessoas que não têm carteira assinada, que não são CLT, como condição de monitoramento, são MEI, tornaram-se MEI.
uma possibilidade de ser livre e ter a seguridade proposta pelo esse país, que cada dia mais se mostra numa condição medíocre. Toda essa estrutura do racismo empresarial, ela se propõe diariamente a entender essa dinâmica. Quando eu fui conselheiro de igualdade racial dentro da cidade de Diadema, no Grande ABC em São Paulo, que a gente criou uma cartilha, né, a cartilha decenal. A gente propôs, dentro dessa cartilha durante 10 anos, dentro de um regime, que a prefeitura desta cidade cumpra algumas políticas que tenham como base essa estrutura. Eles não estão perdidos, eles estão perdidos só se eles quiserem. Mas do bloco de anotação de uma UBS até a forma de atendimento dentro de um ambulatório voltado para pessoas de determinado gênero, quando se trata de uma condição de raça, foi apresentado. A formação econômica de crianças, a saúde de crianças negras também foi pontuado. O lazer das crianças, tudo isso foi pontuado. Essa estrutura que os conselhos estão propondo pelo país, talvez seja uma das principais ações de convencimento que o Estado deveria ter para si. Porque quando a gente vai lá e cria essa cartilha, o Estado pode convocar, né, outras pessoas a também propor uma dinâmica de cartilha para que ele desenvolva e aplique isso nas empresas. Ah, mas isso vai adiantar? Há quantos anos a gente discute racismo no Brasil? E o que mudou? Absolutamente nada. A gente discute para fazer a sociedade lembrar que existe essa condição social no país e que eles não estão sozinhos dentro desse espaço de discussão. Então, aquela relação nada de nós sem nós é muito potente. Viver o racismo no Brasil é entender que toda a dinâmica social ela foi construída através de uma grande falha. O negro no Brasil, ele falha porque o espaço social falhou. 85,2% das pessoas que moram dentro de periferias são pessoas negras. Destas 85,2% dessas pessoas, apenas 63,4% pensam em ter uma condição de ensino superior. E apenas 34,7% destas têm emprego formal. O aumento nesse processo durante a pandemia foi de 28,6% de MEI. As pessoas se registrando, tendo seu CNPJ, abrindo sua loja de bolo de pote, abrindo sua hamburgueria, sua pizzaria, seu clube, sua chácara. E tentando de alguma maneira, como sempre foi, independente de Estado ou não, construir uma economia circular. O único problema é que esse cercadinho que acontece no Brasil, politicamente falando, só serve para quem está dentro do cercadinho. Para quem está fora, para quem precisa estar numa fila, por exemplo, como a do Bom Prato, durante 1 hora em pé para pegar uma senha para comer uma comida no valor de R$1,50, ninguém quer propor discussões. E é por isso que nasce essa condição teórica epistemológica de que existe uma noção dentro do racismo estrutural proposto já por diversos teóricos, uma nova discussão, o racismo empresarial. É quando o empresário, de alguma maneira, através de suas condições ética e moralista, propõe deter direitos e impor condições sociais, tendo vista a sua condição de vivência. Ah, mas a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Não. A empresa está no território brasileiro, paga imposto para o país e é condicionada a uma dinâmica de jurisdição. Então, mesmo sendo essa estratégia civil de mudança social das pessoas, é importante salientar que é urgente essa discussão que a gente está propondo. De que maneira o racismo empresarial, ou o racismo criado por empresários, tem reconstruído esses territórios e tem fortalecido a ideia da dinâmica de que eu vou fazer o que eu quero porque aqui é minha. Será que esses RH, eles têm uma dinâmica? Será que é esse levantamento? Essas pessoas que são confundidas dentro de lojas porque são negras e quando acham elas estão sem absolutamente nada. O último caso foi agora em Copacabana. Uma mulher entrou dentro de um local onde vende bijuteria e saiu de lá chorando porque a empresária pediu para ver a bolsa dela. Qual é a dinâmica recriada e criada no Brasil para fortalecer uma política de segurança para essas pessoas? A gente chegou a um momento do país, por mais que a gente não queira aceitar, que as pessoas estão sendo asseguradas por uma lei. Usava as pessoas de fazendo com que essa moralidade dela fosse afetada a partir de uma condição sociocultural. Aquelas pessoas que viveram antes da década de 90 e até 1997, elas têm uma outra estrutura de vivência. As pessoas que nasceram de 1998 até 2000, elas também têm outra estrutura. A diferença é que elas conseguiram acompanhar uma dinâmica tecnológica e de globalização. Quando, na década de 1966, durante uma aula de geografia que a professora falava sobre globalização, a gente achava que globalização era cuidar da natureza.
mas ela nunca disse pra gente, além daqueles conceitos concordantes, claro, que globalização é amplitude de negócios, é amplitude de acesso. Ela nunca conseguiu dar pra gente, prontamente, a ideia de linha de tempo. As crianças que se formaram entre 1990 até 1996, que concluíram o quarto, quinto ano do nível fundamental, elas não têm uma dinâmica de terra múltipla e subcultura e de subculturas. Porque não houve, ali naquele momento, uma preparação prévia. Eles cresceram, alguns se tornaram jovens trabalhadores de CLT, outros ainda hoje não conseguiram entrar no mercado de trabalho, e outros vivem naquela potência de que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tudo isso não é causado pelo mercado ou pelo comportamento do funcionário. Tudo isso é causado por uma dinâmica de valores que o Estado deveria começar a entender dessas empresas. Por que aquele funcionário saiu? Qual o motivo dele ter saído? E essa dinâmica da saída foi a parte de quê? Vai virar um julgamento? Não, gente. As empresas, todo final de mês, devem mandar um relatório com atestado psicológico daquele funcionário junto, através de uma escolha do próprio funcionário, do psicólogo, recepcionado com um relatório sobre o motivo da demissão. Talvez, se a gente tiver uma comissão permanente de estudo, né, para a gente entender essa nova teoria, a teoria, né, do racismo empresarial, a gente vai compreender que muitas das vezes as pessoas saem do emprego pela real necessidade e pela condição de percepção de que estão sendo excluídos. Existe isso dentro das empresas. Na verdade, é o que mais existe, né? Empresas excludentes. Então, essa teoria, ela abrange os acontecimentos, as ações teóricas de formação de poder simbólico e as condições de um Estado dominante. Não é uma teoria que nasce a partir de um idealismo visual. Ela nasce a partir de uma condição de fatos. Existem fatos seletivos e que estão aumentando ao longo do tempo, que fazem com que a gente perceba que a gente está perdendo essa formalidade de lei. Eu não sei se isso pode se tornar um PL, um projeto de lei, quem sabe uma lei sancionada por diversas cidades, mas é importante a estrutura de Estado olhar para essas empresas privadas a partir de uma condição social. Quem são as pessoas que aquela empresa emprega? Como está a vida daquelas pessoas na condição trabalhista? As férias estão ok? As horas trabalhadas estão ok? A condição de trabalho está ok? Existe toda uma dinâmica social. O Estado, ele é tão omisso e tão medíocre e tão covarde que ele deixa essas pessoas sobreviverem sozinha, comprar sua roupa sozinha, fazer sua comida sozinha. Eles deixam elas fazerem tudo. Quando eu falo sozinha, eu não falo na condição da pessoa ser uma inútil. Eu falo na condição da pessoa precisar de apoio, às vezes não tem a quem pedir. Quantos jovens nesse momento no Brasil precisam de uma oportunidade de trabalho? De uma necessidade social e econômica? Às vezes as pessoas não querem trabalhar em empresa, porque são empresas que, desde o início desse vídeo que eu estou falando, que tem metodologias que muitas das vezes é trazida até em processos familiares. Às vezes é uma família de, por exemplo, 6 pessoas brancas, aí vem o velho avô, vem a velha avó, vem aquele povo tudo chato e que já sabe quem é que eles querem. Aí beleza, a pessoa entra. A pessoa começa a conviver com aquilo, começa meio que a culturalizar aquele sentimento que eles trazem também. E uma hora a pessoa vai se incomodar, ela nunca viveu naquele lugar, por que ela tem que ser culturalmente integrante daquele espaço? Então, até a dinâmica da fala tem que ser revista. Como que esses processos de RH estão acontecendo? Como que essa gestão estratégica está acontecendo? Talvez os nossos cines do Brasil, talvez os nossos centros dos trabalhadores, não seja só para dar o emprego, ou então a oportunidade de emprego. Seja também para escutar. É um momento de escuta. Você já trabalhou? Como foi trabalhar na última empresa? Como eles te trataram? Por que você saiu de lá? Talvez assim a gente consiga fazer um grande mapeamento, fazer a formalização de comissão, e mandar para essas empresas mapeadas dentro de municípios, como por exemplo, Teresina no Piauí, no Nordeste, Diadema em São Paulo, no Grande ABC. Quem são as pessoas que trabalham dentro desse espaço e como elas estão sendo tratadas? E vai mais além essa teoria. Além desse enraizamento que eu estou tratando aqui com vocês, em relação a como pensar esse espaço social, o racismo empresarial também, ele dignifica uma sociabilidade visual que você pode estar vendo constantemente, né? Das pessoas sendo vítimas, né, do que chamamos de racismo estrutural. Não tem nada de racismo estrutural.
ali naquela, quando uma empresária acusa uma mulher dentro de uma loja, ela já cometeu um crime de racismo. Só que dentro desse crime de racismo a gente pode integrar outra condição de crime. Se o racismo, por exemplo, eu não sei quantos anos dá 7 anos, vamos integrar nela o fortalecimento do racismo empresarial. Ela perde o CNPJ e ela é presa por mais tempo. O crime de racismo ele precisa cada vez mais se potencializar e se geracionar dentro do Código Penal brasileiro. Porque senão, com o passar do tempo, a gente não vai conseguir essa dinâmica de controle. O mapeamento é o primeiro passo. O segundo passo é entender essa condição social. É isso, galerinha. Esse vídeo ele é um primeiro vídeo sobre a teoria do racismo empresarial. Eu acho que eu já fiz podcast. Nos meus podcasts, com certeza você vai achar alguma coisa sobre a dinâmica, função, relatoria, tudo isso de uma teoria, espaço epistemológico, relação integrante, cruzamento, fortalecimento de estruturas, né, separação de etapas. Tudo isso tem em podcast, tudo isso tem em artigo. Agora eu decidi fazer esses vídeos porque eu acho que a situação está piorando no país. E esse vídeo ele é um espaço de memória, né? É um memorial do que é desse espaço de teoria. É a primeira vez que o mundo ouve essa teoria, então para mim é super importante poder compartilhar sobre o que eu decidi criar, a partir das minhas vivências e dos meus estudos ao longo desses anos. É um processo super complexo, porque a gente também tem outra vida além de ser pesquisador. A gente precisa ser trabalhador formal brasileiro, né? A gente precisa ter um trabalho formal que leva mais da metade do nosso tempo e que não paga o que a gente merecia, mas a gente está lá. Mas enfim, conveniências pessoais à parte, compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo tudo que eu já tenho sobre essa teoria. E toda vez que eu for fazendo mais coisa, eu vou sempre atualizando. Um forte abraço, curte. Aqui, ó, se você gostou desse vídeo, tem que curtir aqui. Você tem que compartilhar, clica aqui ó, nessa setinha aqui, manda, pá. Aí clica, manda o link lá para o WhatsApp. E comenta, fala assim, valeu, Léo, é nóis.